pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a compacidade, né, que é uma característica aí, então, de solos aí granulares. Então a gente tem aqui o índice de compacidade relativa, né, um outro índice que a gente utiliza para caracterizar solos granulares. Ele, no caso aqui, ele é uma relação entre índice de vazios máximos e o índice de vazios na condição que se encontra o solo, né, no índice de vazios natural, sobre aí o índice de vazios máximos e o índice de vazios mínimos que o solo pode atingir. Então, o índice de vazios máximos seria a condição mais fofa possível, ou seja, com as partículas mais espalhadas possíveis e o maior volume de vazios possíveis, né? E a compacta, então, com o menor índice de vazios, né? Vazios aqui, e o arranjo mais apertado possível, então, dessas partículas de solo. A gente tem uma classificação, né? Então, valores entre 0 e 1/3, areias solos mais fofos, né? Ou bem soltos, medianamente compactas entre 1/3 e 2/3, e 2/3 e 1 compactas, né? Não é incomum você encontrar valores maiores que 1, apesar de, né, matematicamente não ser possível, né? Mas isso é por causa das determinações, né? Da dificuldade da determinação do índice de vazios mínimo, né? Que é bem difícil, né? Para não falar a verdade, impossível, porque a gente está falando de conseguir o melhor arranjo compacto, o mais compacto possível, né? A gente tem aí partículas que são mais irregulares que vão gerar ainda alguns vazios, né? Então por isso que é a dificuldade, né? E aí então para fazer essa compacidade relativa a gente precisa então do índice de vazios máximos e o mínimo, né? Então para a determinação de vazios máximos, né, a norma lá diz então que você pega esse solo seco, né, para colocar no molde, de modo que você não tenha vibrações aí, e aí medir a massa e volume, né? Que aí o problema das vibrações o que é? Porque isso a gente vai evitar, né? Que as vibrações vão transmitir energias de rearranjo nas partículas, de forma que você vai reduzir os volumes de vazios, né? Então, por isso que você tem que ter esse cuidado. E aí, com isso, você tem um volume de vazios máximo. O mínimo, por sua vez, você vai pegar esse solo seco, né? E aí vai procurar, então, aí sim, né? Você vai aplicar as vibrações que vai fazer com que você reduza esses vazios aí, e aí depois também medir massa e volume, e aí você tem um índice de vazios mínimo. Então, com isso, a gente consegue determinar, então, a compacidade relativa de solos granulares, né? Então, hoje era esse vídeo mais curto, né? Então, por hoje é isso, né? E a gente se vê, então, no próximo vídeo.